A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Carne nele não é auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como ele os chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria um deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se entendiam. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, só para pontuar algumas coisas aqui. Primeira Posso fazer uma pergunta antes? Pode? É que um pouco antes aqui, à vontade. é que Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de criar Eva. Não. Aquele... Lembra que os textos são atemporais. Até o capítulo 2, o verso 3, você está num texto linear temporal. Quando você entra para o subtítulo do verso 4, que seria o equivalente ao capítulo 2, dali para frente é resumo. Então você tem blocos de resumo focal. Então o primeiro bloco de resumo focal tem a ver com a criação geral, a estrutura do jardim e a estrutura de liberdade do ser humano no jardim. O verso 18 a 25 é uma nota explicativa de como Deus fez a mulher. Então é um recorte do primeiro bloco. Essa espiral é típica no hebraico. Então você tem uma visão geral, um recorte dentro dela, você volta ao tema geral outra vez. Então, se você fosse olhar linearmente, capítulo 1 linear, capítulo 2, o resumo de tudo que aconteceu com um ponto focal, qual era o lugar que o homem ia morar, qual o elemento teste que Deus colocou. Aí mais uma espiral um pouco mais estreito, como Deus fez a mulher, para mostrar que ele fez o homem e a mulher em tempos distintos dentro do sexto dia e não ao mesmo tempo. Então, o que você está olhando dentro do recorte do verso 18 ao 25 é em algum momento do sexto dia posterior à criação de Adão e posterior a Adão por nome todos os animais. Tudo que se presume. Deus criou os animais, Deus criou Adão, nós estamos aí de manhã no Éden. Adão convive com esses animais, põe nome neles, estamos chegando no fim da tarde do sexto dia, Deus cria a mulher. Algo nessa sequência ou similar a isso. Tanto é que Adão vai pôr nome aos animais, depois ele volta a ter um Deus e questionar. E aí Deus olha o processo e fala: de fato, não é bom como começou, aí você tem uma sequência. Não dá a impressão de você ter uma criação de manhã e uma criação no fim. Mas é um recorte do texto anterior. Deixa eu abrir um parênteses nisso aí. Teve semana de oração e de brincadeira, ou sei lá, espero que não foi sério, o pastor estava falando: o negócio Adão tinha umbigo, não tinha umbigo, Eva tinha umbigo, não tinha umbigo. Eu falei: tá brincando, né? Porque a gente, lendo tudo, a gente sabe que ele não tinha umbigo. Por quê? Porque não tinha placenta. Sabe? Porque o umbigo só serve para quê? Não! O que tinha ligado nesse umbigo? Só uma placenta. Para que é a placenta? A gente não tem que usar um pouquinho de raciocínio? Intestino é a Sim, mesma não, coisa. quando você está falando que Deus montou o boneco, você está esquecendo de um detalhe aqui. Umbigo não é enfeite. Não, exatamente. Você está lembrando de um detalhe. Não, ele não tem função. Você está pontuando uma questão que é: esse primeiro boneco foi feito à mão. Portanto, o que Deus quisesse fazer no desenho desse boneco feito à mão
seria a particularidade dele. Então, é que nem a gente falar, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nós acreditamos na criação. Então foi a galinha que veio depois. Por que do homem não posso afirmar que não tinha umbigo? Porque Deus está falando que a toda a costela fez. Pode, mas qualquer afirmação dessa natureza está fora de qualquer abordagem textual. Mas ele não tem que citar isso, tipo, não é importante saber se tinha ou não tinha. Sim, não é porque importante tem mesmo. Não é importante. Mas já que quer saber se o anjo fica em cima da sepultura ou tal, por que não quer saber se Adão tem umbigo? Sim, mas você não vai encontrar referência textual para nada disso. Por isso que ele está falando que essa discussão aí não, você nunca vai chegar a lugar algum com essa discussão, porque não tem texto. Entendi, nessa parte não precisava É mesmo. especulação. Agora, se você pede para Deus, se você quer e Deus que fala, ó, não tinha não, a gente tem que ficar quietinho, porque vai que ele sofre que não tem. Como é que ele não falou? Então, Não, mas ele fala pra gente. não falou. Como é que eu vou saber que não é ele falando? Tudo que eu ouço é o Espírito Santo. Quando eu ouço que não tem umbigo, não é o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso depois. Deus não entra em mérito. Porque, Deus não entra no mérito de modelos de revelação que ele não pontuou. mas às vezes ele revela coisas mais simples para Ele gente. revela coisas que têm a ver com a nossa vida diária e não que tenham a ver com modelos textuais. O modelo textual é inspiração, é outro desenho. Por exemplo, Deus criou um boneco. Eu esses dias estava até pensando, Deus não ficou arrumando veia no lugar do cara, músculo, Não. voltar, nada disso. Não, ele só fez o boneco. Aí o sistema todo se montou em função da vida que foi dada. Não adianta querer Não, chama achar milagre, que onde foi feito. Agora Isso é você verdade. vai ser- Deus fez um boneco, como você fizesse uma escultura de pedra. Mas tiver uma foto, eu vou apostar que ele tem umbigo. Ele não tem umbigo. Mas o sistema aí foi pensado. Mas para Deus pensar o sistema funcionando, o que é isso? Foi o poder É olhar dele. e falar, faz sentido. Ponto. O poder dele, você fala o que faz isso funcionar. Né? É outro esquema, É o poder. é outra dimensão. Vai ter esse negócio. Isso que eu falo. Então, a primeira questão aqui importante desse texto, já que o recorte perguntaram no texto do então, esse texto é um recorte do modelo anterior para um foco específico. Qual é o foco específico dos versos 18 a 25? Ele é relacional, ou seja, a postura de relacionamento entre o homem e a mulher, a maneira como Deus criou os dois para serem. Aqui aparecem alguns elementos importantes no texto. O primeiro elemento importante desse texto é a questão do verso 18. Falhei uma ajutora ou uma correspondente que lhe seja idônea. Então, a referência de criação da mulher no verso 18 pontua esse equilíbrio entre os dois. A despeito de serem seres diferentes, com características diferentes, a convivência dos dois é idônea, ou seja, não tinha um sobre o outro enquanto processo de domínio ou processo de sobrevivência. Então, a estrutura dos dois era de cooperação, correspondência direta. Esse elemento de correspondência direta traz sobre a sequência do texto o desenho de como seria essa criação perfeita, como seria essa convivência perfeita. Portanto, quando a gente olhar para o efeito do pecado, um dos lugares onde o pecado produzirá efeito é o desequilíbrio dessa idoneidade, dessa convivência correspondente. Um outro elemento que aparece aqui nesse texto é a peculiaridade de Adão ter posto nome em todos os animais. Então, essa referência nominal dá algumas coisas interessantes de referência para a gente. A primeira delas é que Adão, embora tenha nascido, sob o ponto de vista da história, como tábula rasa, pegando o carro uma frase de pessoa, embora ele tenha nascido como modelo tábula rasa, no sentido de não ter história pregressa, ou seja, não tem conteúdo histórico na mente de Adão, ele nasce com linguagem completa. Então esse é um detalhe interessante na criação de Adão. Ele não nasce um bebezinho que vai construir linguagem ao longo do tempo. Ele já nasce com toda a linguagem, todo o vocabulário, toda a disponibilidade criativa no mesmo sujeito. Ele só não tem história, tem referência de memória breve, mas tem toda a linguagem embutida. Ou seja, a criação ela é completa em Adão. E não só completa, mas ela mostra o tamanho da criatividade e capacidade dele a ponto de você ver os animais e com um elemento criativo de linguagem já impondo nomes aderentes a todos esses animais.
Como que a gente sabe que esses dias não foram proféticos? No sentido, tipo, Pelo no texto. primeiro dia, segundo dia, mas para dar nome para todos os animais. texto, Tá certo? texto, Mas tinha não só 4. Né? Também não é fala assim. quantos animais tinham. Era um bocado. Mas a Podia ser questão- um bocado, mas para dar tempo de um dia só ele dar nome para todos. Qual o problema? Não é um problema, mas de repente alguém fala, não, dá mais um pouquinho de margem nisso aí. Não precisa. E tipo, 1 ano o primeiro dia, 1 ano mais o segundo dia, 1 ano mais o terceiro dia. Por que não? Não um por causa do prazo? texto. O texto em hebraico não deixa margem para isso. As É palavras um no após hebraico, o outro, foi uma semana as fechada. palavras no hebraico, elas não têm essa variabilidade, essa Que possibilidade. poderia, de porque não variação. seria errado. Fala, não, se Deus resolveu falar, né, 7 dias, porque nossa semana é 7, e o dele fosse anual a semana naquela criação. Você tem alguns implicativos. O primeiro é o vocabulário. Tá. As escolhas de palavras não deixam margem para isso. Ele quer dizer um mesmo. E a referência de dia de 24 horas, e só tem uma palavra para isso em hebraico, não tem outra possível. A segunda referência que a gente tem é de que a implicação disso aqui, sendo dia profético, a lei de Deus perde a validade. Aqui, o Sábado quarto seria um mandamento- ano o inteiro. quarto mandamento da lei de Deus, ele usa a mesma referência e usa a criação como modelo de partida. Lembra-te do dia do sábado, para santificar, 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, a referência do quarto mandamento, ela é uma referência direta à criação. Mais que isso, se eu for ao Novo Testamento e a outros textos do Velho, onde eu tenho a referência de que o sábado é o memorial da criação como fechamento dele, todas as referências são diretivas. Ainda mais, se eu for aos textos proféticos, se eu vou lá a Daniel, capítulo 8, por exemplo, onde eu tenho lá 2.300 tardes e manhãs, aquele termo tarde e manhã é explícito do termo referência de 2.300 tardes e manhãs, é a mesma referência usada, e foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, e a referência lá é clara. Porque tudo parece que poderia acontecer em um dia. Agora, a parte quando Adão dá nome a todos os animais, e ainda dá tempo de nascer mais uma, e, né, de criar mais uma, você fala, olha o dia longo esse. Na verdade, não precisa. Entendeu? Um dia de 12 horas dá para fazer muito. Não, então, Adão não, Deus eu sei que faria, mas Adão conseguiu Qualquer um de por nós nome. Acho que o dia, na época no Éden, acho que era maior do que hoje, né? Porque hoje os dias seriam abreviados. É que ele fazia rapidinho, porque só tinha para O dia fazer. abreviado é uma referência profética a um outro fenômeno. É. A amplitude de informações com que a gente tem que lidar no dia hoje é absurdamente maior do que a quantidade de informações que você lidava, por exemplo, há 1000 anos atrás. Entendeu? Então, quando você tem uma quantidade muito grande de informação, a sensação temporal que você tem é de diminuição. Você não dá conta de digerir toda a informação que a gente recebe. Tudo ao nosso redor gera informação. Além de tudo que é natural gerando informação, assim, pessoas, natureza, etc., você tem todas as informações artificiais ao nosso redor, que não existiam há 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Essas informações, não precisa nem ir tão longe, né? 100 anos atrás, essas informações já não existiam. Você volta um pouquinho antes do século XIX, por exemplo, antes de você ter a crescente aí dos elementos técnicos, da estrutura da revolução, dos modelos das invenções. Volta ao tempo da era agrícola de fato, você já não tem essa quantidade de informação girando ao redor. Portanto, a sensação que você tem é igual a de férias. Faz Tem com mais demora calma, pra né? passar. É verdade. Você Tem passa uma por você- férias, você- você deve ficar longe. você Você olha no mora- horário e passa. Você mora numa cidade agitada, você vai pro sítio, pro lugar, parece que o dia no sítio não passa. É longo porque você só tem um bloco fixo de informação que é a natureza. Então, isso é um padrão. Então, num contexto desse, você tem tempo sobrando. Muito. Mas foi o nome dos animais e das flores, quem que foi? Oi? O texto só fala dos Já vê que ele animais. não pôs o nome das plantas, não ia mais. O texto só fala dos animais. E ainda assim, os animais que estão listados no texto são os animais de superfície, né? Animais domésticos, aves do céu e animais do campo. Isso é o que está listado aqui. Então, a gama não é grande. Então, mas também devia ter bastante, mas não é o tanto que existe hoje. Não, você está falando dos Porque- troncos, né? Isso. Você está lá, cachorros, quantos a gente tem hoje? Caninhos, Infinidade. Volta ao tronco de base, entendi. tem 1, 2 ou 3 tipos Tá. de cães diferentes. Então, também tem uma redução por causa da especiação. Mas, de qualquer forma, ainda assim seriam bastante animais, não é pouco. Outra referência na carona dessa aqui. A maneira como Deus faz o homem é a maneira como ele faz a mulher.
Enquanto Deus faz um boneco de barro e constrói o homem, a mulher ele tira de uma de suas costelas. Então a referência de idoneidade, ela tem além da referência direta de idoneidade, tem uma referência de irmandade. Ou seja, em tese, a nível genético, eu posso considerar Adão e Eva irmãos, ou Adão e Eva parentes diretos. Ou seja, o modelo genético de mesma cadeia, de mesma estrutura. É que ele não criou um outro boneco. Não criou um segundo boneco e fez Eva, não. Eva vem a partir de Adão. O que me mostra de novo a característica forte desse modelo de idoneidade, a característica forte da interligação dos dois. Daí o fato da poesia que Adão expressa no verso 23. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa estrutura do que seria o desenho da vida conjugal, ou da vida em matrimônio a partir do Éden, ela já nasce com um referencial bem interessante do que seria a vida a dois, do que seria a vida do casal. Aí, uma integridade, uma cumplicidade completa entre ambos. Aí por que põe? Essa é a razão que o homem deixa de viver com seu pai e mãe. Eles não tinham pai e mãe. Isso aqui é uma nota explicativa por quem? Isso foi Quem é o autor? depois. Quem é o autor disso? Me explica isso, porque Então, eu não vamos lá. sei. Quem é o autor disso? É Moisés. O que ele está retratando? O que Adão viu. A partir do momento em que ele recebe Eva e ele entende o que significa família, o que ele vê para frente. Lembra, Adão não tem a mente da gente. Adão tem uma mente 300 vezes maior que a Aí nossa, Moisés em termos sai de para o dia de capacidade. hoje, então. Moisés olha para o que Adão viu e expressa o que Adão viu. O que Adão viu. Então no dia de hoje deixa pai e mãe e não sei o quê, porque para ele acrescentar pai e mãe, não foi o caso de Adão. Não, mas a referência é o que Adão viu. Adão sabia qual era a sequência. Qual era a sequência? Ter filhos. A sequência em família, a sequência... Lembra, o verso 26 do capítulo 26 a 28 do capítulo 1 mostram o que Deus falou para eles quando criou. O que Deus falou? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, isso é o que Deus conversou com eles quando terminou de criar. Então, o que Adão está falando agora? Adão está retornando o processo. O que ele está dizendo? Eu me afasto disso. Ou seja, eu não convivo mais com Deus. Eu convivo com quem? Com ela. Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. O que Adão vê? Ele vê toda a sequência do modelo, ele entende isso. Às vezes a gente olha para a história lá de Adão e a gente esquece que nós estamos lidando com uma mente privilegiada, com um formato privilegiado e com um Éden perfeito. Então a perspectiva de Adão é outra. A compreensão A dele compreensão é é melhor. diferente da nossa. A nossa compreensão ela se faz muito mais por estrutura relacional e histórica. Embora Adão também aprenda por modelos de correlações como a gente. Mas a perspectiva que ele tem dos fatos, pequenos detalhes que ele vai observando, ele já faz conexão com um monte de coisas. Então, se alguém começa a ler a Bíblia assim, aí ela está lendo, ela fala, tá, foi feito. Aí quando falou, opa, aqui ó, falou que tinha mãe e pai, não tinha mãe e pai. Não falou, ele está olhando para frente. O próprio texto diz isso. Deixará homem, pai e mãe. Ou seja, ele olha para frente e vê o que aquilo vai ser em toda a sequência de gerações a partir dele. E quando Moisés escreveu isso aqui, relatou, foi inspiração ou revelação? Moisés revelação, ele olha para trás e vê a cena. Visão. Moisés viu isso. Entendi. Ele não estava lá. Então, por isso que eu falava. Entendi. O que mais aparece aqui? Fechando o bloco. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Essa é uma referência explicativa de Moisés. Então, Moisés, olhando para o fenômeno, explica isso por quê? Porque ele também viu o capítulo 3. Então, a partir do que ele viu no resto da história, ele faz uma nota explicativa de como era antes da história, para dar contexto ao que vai aparecer no capítulo 3, quando descrever a queda do ser humano. Isso aqui a gente trata depois, quando entrar no capítulo 3 e a gente discutir a questão da queda. Não vou entrar no detalhamento de todas as abordagens do verso 25. Mas essa é uma referência contextual importante para o que vai acontecer lá no fim do capítulo 3. Okay? De referências básicas para esse bloco, acho que são essas aí as mais importantes para a gente listar. O resto é curiosidade de época. Primeira cirurgia, primeira anestesia,
Eu estou dando estudo bíblico para uma moça e ela me perguntou por que, assim, o que aconteceria quando Adão e Eva pecaram, por que não morreram imediatamente ao pé da letra, né? Você falou certamente morrerá. Quando a gente entrar no capítulo 3, a gente discute isso. Espero que ela não me pergunte durante a semana. Mas é meio assim, tipo, por que não foi imediatamente, né, que eles tivessem pago já E poderia ter sido. A única diferença é que se tivesse sido imediatamente, Satanás teria que sustentar a sua tese. Mas eu tinha falado para eles que eles iam morrer, só que eles não sabiam que era morte, né? Ok, para os dois isso era fato, para Satanás não. Então, e para os dois, eles também não sabiam o que era morte. Quando foi falar para Eva, não come, porque certamente morrerás. O que é morte para ela? Sabia e foi muito bem explicado. Para que ela sabia de morte? Ela Ela não tem a sabia. experiência de Ah, saber, não tem como. Basta me dizer. O problema dela era saber ou não saber. Tanto é que o questionamento dela com a serpente é exatamente esse. A serpente diz, não vai morrer. e não Ela morreu diz, Deus mesmo. falou que vai. E ela não qual é? morreu mesmo, e Sim, agora? não morreu mesmo, mas tem uma interposição nisso no final do capítulo que mostra por que não morreu. Então a referência está ali. Se Deus mata, Satanás já estava com a acusação pronta, embutida. Deus é tirano. Se Deus não mata, ele estava com a segunda acusação pronta. Deus é leviano. E parece que Deus não matou. Sim. Só que Deus não matou por uma razão que está no verso 15. E aí não tinha acusação possível a Satanás, tanto é que a resposta de Deus para ele não é discussão, é simplesmente uma maldição. A razão do ser humano não morrer é porque alguém morreu no lugar. É a última coisa que Satanás esperava. Então, eu falei que devia morreu. ter a ver com o plano que Deus tinha, né, Cristo. Então, tipo, espera aí que vai É mais do que a ver com planos, é a ver com a única resposta possível à acusação. Não, mas não sabia essa parte. Se Satanás acusa Deus de tirania, não tem como Deus responder. Se Satanás acusa Deus de leviandade, também não tem como responder. Agora, se Deus morre para pagar a conta, Satanás não tem do que acusar. Mas é isso. Qualquer acusação possível ali morreu na hora que Deus falou. Não morre ele, morreu. Eu creio que não caiba tanto no assunto, mas Deus é onisciente. Sim. Isso talvez não seja literal, mas é uma opinião sua que eu estou pedindo. Quando Deus criou o homem, criou a terra, ele sabia que haveria perdição e que Jesus morreria, ou o homem poderia acertar ou errar? Deus não sabia quando criou a terra. Deus sabia quando criou o primeiro anjo, Lúcifer. Então já a história já estava, digamos assim, prevista por ele. A grande questão de mistério que existe na estrutura universal é como que alguém com presciência não interfira. Para nós isso é uma situação simplesmente incompreensível, porque se a gente soubesse de algo, a gente interferiria. Como é que Deus, conhecendo tudo, não mexe? Na verdade, ele não mexe exatamente porque ele conhece tudo. Se eu fosse olhar sob uma explicação bem infantilizada do fenômeno, é isso. Se eu sei o fenômeno todo, não há por que eu mexer, porque eu já sei o fim desde o princípio. Agora, uma coisa é eu saber, a outra é eu viver isso. Então, não é porque eu sei algo que vem pela frente que eu não vou sentir o impacto na hora que acontecer. São duas coisas totalmente distintas. E Deus, sabendo, se permite passar. É a mesma coisa assim, imagina que você tivesse algum colega, algum parente, algum amigo, que você sabe, ele vai morrer daqui 2 dias. E você sabe, ele vai ressuscitar daqui 50 anos. No sentimento que você vai ter o dia que morrer? Não. Mesmo você sabendo todas as coisas, quando você vivencia as coisas, elas adquirem um status diferente do que você saber racionalmente as coisas. E ainda assim Deus se dispõe a passar por todo o processo e esperar todo o processo. Mas Jesus Cristo foi um São plano mistérios B? que estão aí atrás, e não adianta a gente tentar escalonar isso, porque para entender a dimensão inteira disso, só se eu fosse igual a ele. Aí Eu aceito, mas não entendo. Sim, não tem como entender. Mas Jesus Cristo foi um Porque eu não plano sou igual a B? Deus, eu sou uma criatura. Eu sou linear, Deus não é. Eu sou temporal, Deus é atemporal. Não tem como a gente entender algo que está fora dessa dimensão. A gente consegue entender racionalmente. Consegue fazer especulação em cima disso, você consegue traçar isso de forma lógica. Agora, entender no sentido de entendimento completo, que é o entendimento do sentimento, é impossível. Não tem como. Como é impossível entender a criação a partir de nada.
Como é que do barro você faz carne e não tem sílica no ser humano? Tem. Transposição direta, criação do zero. Não tem. As coisas que dizem respeito à parte sobrenatural dos fenômenos, chama sobrenatural exatamente por causa disso. Não há como entendê-las por âmbito natural. Por isso chama sobrenatural. É metafísica. A gente só consegue entender física, metafísica. Só observa. O Jesus, a morte dele seria um plano B, tipo, outros mundos não, tipo, eu vou criar Lúcifer e os anjos eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sabendo que isso poderia acontecer. A forma de morte pode chamar de plano B, a morte não. A morte é plano A. Ah, mas desde a fundação do mundo, mas Você qual mundo? Nosso planeta Nosso. ou todos? Nosso. Então, por isso que eu Do ponto falo. de vista da descrição bíblica, nosso. Ele teria morrido por outros? A gente não sabe, mas Se tivesse a regra, teria. É que não tinha regra. Enquanto ninguém peca, não tem regra. então quem está lá junto quando Satanás desceu para Jó e tudo, desses outros lugares, são lugares que não foram tentados, vieram depois do modelo São lugares que fechado. são tentados, passaram pelo processo, mas a partir do momento em que Lúcifer pecou. Eles poderiam ser que existissem antes de Lúcifer. Entendi. Mas o plano da salvação, a gente só foi revelado em termos dele vir e morrer O contra desenho Adão e Eva. do plano da salvação ele só é revelado a partir do pecado de Adão e Eva. Tipo, o cordeiro, aquela coisa toda. Quando Mas Adão e Eva não peca, não tem plano da salvação. eu não sei quem No falou sentido que de em outros revelação. países, em outros mundos, houve provação. Satanás A partir do tentou momento que enganar. Satanás pecou, todos os outros estão debaixo da tentação de Satanás. Isso, e resistiram. Então, por isso que a gente fala, se você sabe que tem um país lá que você fazendo tal coisa vai dar certo, você faz de novo. Pode dar errado? Pode, mas se deu certo lá, por que tem que dar errado aqui? E você vai fazendo. Mas é. O mundo caiu, aí parou a coisa, né? Mas você pensa assim, Jesus, ele tinha que morrer por algum lugar? Não, ele se propôs, né? A questão de morrer ou não é uma contingência da existência do pecado. Ele podia ter ficado com o arcanjo Miguel lá, quietinho e pronto. Podia. Até que Lúcifer conseguisse fazer mal para alguém, contaminar alguém. Ou até que todos decidissem contra ele e isso legitimasse o caráter de Deus. Entendi. O desenho não precisava ser com a queda, o desenho podia ser simplesmente com a negação. Ah. Se todos os outros discordassem dele, chegaria um momento em que ninguém mais aceitaria a presença dele. Não aceitando a presença dele, quem julgaria são todos os que estão contra o processo. Entendi. Mas para isso acontecer, todos teriam que ter passado pelo processo. Porque senão todos só lá o teriam que- destino. Jesus ia ter que morrer mesmo. Você fala, não é obrigado a morrer. Ele se propôs a É morrer. contingencial. É contingencial. Para Deus isso não é contingencial porque ele deu o futuro. Mas para quem vive linearmente isso é contingencial. Depende de acontecer o fato para ocorrer o outro. Quando o Lúcifer foi expulso do céu, ele foi tentar outros mundos. Né? E ele usou a mesma forma que fez com a nossa terra, que eu entendo, foi a primeira sessão espírita, na cobra ali e tal. Na realidade não necessariamente. Entendeu? Até porque ele tinha acesso aos outros de forma objetiva. Ele encontrava os outros. Enquanto ninguém pecou, o processo do desenho que você tem está aberto, ele poderia encontrar as pessoas no céu, como encontrou os anjos, e um terço dos anjos o aceitou, como encontrou outros na época de Jó, por exemplo. Assim, o encontrar e falar com outros e o acesso a outros, e como isso se desenhou e de que jeito foi, é uma coisa que a gente só vai saber quando estiver lá. Porque a gente sabe que teve acesso e que aqui aceitou e o resto não. Eu entendi que ele chegou da forma que ele foi expulso. Né? Eu acho que quando ele foi expulso, todo esse povo estava vendo o movimento que estava acontecendo. Né? Mas entre você ver e você passar pelo processo de escutar os argumentos e ser tentado, tem uma distância. Porque pela liberdade de Deus, as criaturas eram obrigadas a ter acesso. Deus não poderia restringir Satanás do universo criado, dizendo, você está errado, agora fica preso aqui no teu cantinho, ajoelhado no milho aqui no canto. Não funciona assim. Você tem uma posição diferente da minha, ok, prova a sua tese.
Se as pessoas aceitarem a sua posição, eu não posso fazer nada, você tem liberdade para isso. A terra é um caso desses. A partir do momento que aqui se aceitou a tese, aí Deus restringe o formato. Agora, já que aceitaram, então vamos assistir a cena ali. Para que vou permitir que todos os demais continuem passando pela mesma dificuldade? Testa aqui, mede aqui. Porque disse para Lúcifer ser livre mesmo, ele tinha que ter direito a optar entre o que ele optasse, bem ou mal, né? Senão ele não era Foi o livre. que Deus fez. Agora você fala, como que ele optou pelo mal se não existiu mal? Ele não optou pelo mal. Foi o próprio... O mal é um efeito colateral de uma escolha. O Um que pensamento Lúcifer escolheu dele. foi se separar de Deus. O resultado de se separar de Deus é a aparição do mal. Ok? Então, o mal não é o que Lúcifer não fez o Não mal. existiu preto e branco e acatou preto, né? O que existia Só era não Deus pegou branco. e não Deus. Entendi. O que ele fez? Eu não quero Deus. Na hora que ele não quis Deus, não tem mais Deus. Vai partir tudo que ele vai fazer daí pra frente é mal. Só assim que ele pode ser livre, quando existe uma escolha. Mal é uma criação. Entendi. Mal não existe, ele foi criado. Quem criou? O sujeito que se separou de Deus. A partir do momento que ele se separa de Deus, o que ele passa a fazer é o mal. Entendi. O mal não existia. A partir do momento que ele conseguiu o que ele quis, ele ficou preso na terra, ele não pôde sair mais. Tanto é que se você olhar o nome da árvore, qual é? Ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Para ser ciência do bem e do mal, o que já precisava existir? O mal. Por isso a árvore. Se só existisse o bem, não tinha nexo à árvore. Não existia o mal, não tinha nexo à árvore. Mas porque ele A árvore já só tinha existe. caído. A árvore só Se ele não existe porque tivesse Lúcifer caído, já caiu. Então agora eu tenho Deus do lado do bem, Lúcifer do lado do mal. E agora eu tenho uma árvore que dá ciência a essas duas coisas. Aceitação de Deus e rendição a Ele, aceitação a Lúcifer e rendição a Ele. Então, ciência do bem e do mal. Esse é o desenho, né? Mas não existia mal antes disso. Indo um pouquinho mais pra frente, lá em Atos, aí não estou novamente, tem, assim, dá um pulinho na história. Tem uma parte na história aqui que diz que Paulo ele estava Repete ensinando. para mim o texto. 21, capítulo 21 de Atos, verso 7 ao 16. Tem. Aqui está dizendo que Paulo estava lá na casa do irmão, lá e tal. Meu Deus.